Crônicas de Manuel Bandeira. Esta crônica é uma crônica sem data, intitulada... Deixa eu ver se é sem data mesmo ou eu estou falando bobeira. Talvez tenha uma seção, não é sem data. Intitulada Olhai os lírios. Olhai os lírios. As palavras com que Cristo anunciou o sacramento da Eucaristia foram situadas pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas na última Páscoa. João, porém, coloca-as no discurso pronunciado por Jesus na sinagoga de Cafarnaum. E os seus comentários pintam ao vivo a rudeza dos pobres primeiros discípulos do Divino Mestre. Lembre-se que a Eucaristia é a parte da missa em que você comunga do corpo de Cristo, né? É aquela parte de este é o meu corpo, que será dado por vós, né? E você tem que consumir o corpo e o sangue de Cristo, né? Então, João, basicamente, Mateus, Marcos e Lucas colocam isso na última ceia, né? Mas João coloca em outra passagem, e o ponto aqui é a recepção disso, né? Quando Jesus fala: vocês vão ter que comer do meu corpo e beber do meu sangue. Eu sou o pão vivo, dizia Jesus. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mas os judeus não compreenderam o sentido daquelas palavras e consultavam-se uns aos outros perplexos. Como nos pode dar esta carne? Como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus insistia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. O que, escutando, disseram muitos dos discípulos: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Como que você vai aceitar uma coisa dessa? Beber o sangue de Jesus, comer a carne de Jesus? Os séculos passaram e hoje não há quem não entenda as palavras da Eucaristia. Toda essa multidão que estou vendo passar sob a minha janela para receber a hóstia junto ao altar do congresso sabe que vai comer a carne e beber o sangue do Senhor. E sabe que esta carne é verdadeiramente comida e que esse sangue verdadeiramente é bebida. Então, o que era tão difícil, acho que esse é o ponto, que era tão difícil para os primeiros discípulos aceitar, hoje em dia se aceita muito bem, se entendeu muito bem. Ou seja, evoluímos nesse sentido, né? Há, no entanto, outras palavras do Evangelho que continuam duras de ouvir para muita gente. Não gente simples e bronca, muitos até que bem inteligentes. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial os alimenta. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O Manuel Bandeira não coloca, mas a continuação seria: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje ainda há quem sustente que isso é conversa de intelectuais desligados das realidades do mundo. Essa história de buscar as verdades espirituais e depois as outras coisas serão acrescentadas, isso daí é coisa de romântico, né? Isso daí é coisa de romântico, isso daí é coisa de ingênuo, né? Esse cara vem, busca a verdade e não vê as necessidades reais. Hoje ainda há quem sustente que isso é conversa de intelectuais desligados das realidades deste mundo. Primeiro enriquecer, depois sim, cuidar-se-á do reino de Deus e da sua justiça. Duro discurso é esse, digo eu agora. Bom, vamos conversar um pouco sobre isso, né?
Duro discurso é esse. Qual discurso? Primeiro, não que primeiro enriquecer, porque ele mostra que ele não acredita nessa história. Primeiro você enriquece e depois você cuida do reino de Deus e da sua justiça. Deixa eu te tranquilizar, se você não é religioso, né? Se você não tem religião, senão você vai ficar se sentindo muito desconfortável, né? A palavra de Deus, você não precisa nem acreditar em Deus, né? Isso daí é uma outra história. Mas palavra de Deus a gente pode falar sobre a verdade, né? No limite, falar que 2 mais 2 é igual a 4 é dizer a palavra de Deus, né? No limite, dizer que preto é preto e branco é branco é dizer a palavra de Deus, né? Então você está falando das verdades, né? Quando o Machado de Assis mostra para você que você se engana, que você faz aquela mentirinha, né? Para você conta que você está fazendo aquilo por pura caridade, mas você está fazendo para, sei lá. Quando o Machado de Assis mostra esses mecanismos para você, mostra uma verdade que está dentro de você, que você estava camuflando como mentira, Machado de Assis está falando da palavra de Deus, né? Deixa eu até trocar, porque Machado de Assis é muito leve. Quando Nietzsche, que falou que Deus está morto, te diz... bom, não vamos conversar sobre Nietzsche, mas te diz uma verdade, né? Uma verdade do espírito humano, ele está falando a palavra de Deus, quer ele queira ou não. Então, entenda pelo menos para cá a palavra de Deus como isso, né? Ora, dizem alguns que essa história de buscar primeiro a verdade, buscar primeiro a beleza, buscar primeiro a força, para os grandes gregos isso era mais ou menos a mesma coisa. O que é forte é belo, o que é belo é verdadeiro, né? O que é verdadeiro é nobre. Para muitos isso daí é um acessório. Como que você vai buscar se você não tem uma boa condição financeira, né? E aí parece que o Manuel Bandeira ele está nesse conflito. Ele sabe que não, você não busca as riquezas primeiro, você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois as outras coisas vêm. Porque se até os passarinhos que não fazem nada são sustentados por Deus, né, não morrem, se até as flores que um dia estão lá no campo, outro dia são arrancadas e jogadas fora, são cuidados por Deus, quanto mais aqueles que buscam a vontade de Deus, quanto mais aqueles que buscam a verdade, quanto mais aqueles que servem a beleza, quanto mais aqueles que pregam a força, quanto mais aqueles que buscam a nobreza. Ótimo! Então eu já sei que eu tenho que buscar a nobreza e eu tenho que confiar em Deus. Mas aí ele termina: duro discurso é esse, digo eu agora. Exatamente o que os discípulos disseram quando escutaram que eles teriam que beber o sangue de Jesus e comer a carne de Jesus. Não, como é que pode? Não, isso não vai acontecer. Como assim? Que duro discurso é esse? Eu vou comer a carne de Jesus e beber o sangue? Não. E qual que é o dilema do Manuel Bandeira aqui? Como assim eu vou ser sustentado? Como assim Deus vai simplesmente prover? Como assim Deus vai cuidar de mim como Ele cuida dos lírios dos campos? Né? Não. Se eu não cuidar, eu vou acabar passando fome. Vou acabar passando fome e é aí que não vou conseguir fazer nada da vida, não vou conseguir nem buscar as verdades de Deus. Né? Duro discurso é esse, digo eu agora. Um passo além dessa nossa leitura aqui, é uma confissão que eu posso fazer para você, né? E eu acho que é um dilema que muitos de nós temos, né? Eu, por exemplo, hoje aqui na escola, daqui a pouco eu entro em sala de aula e trabalho até as 9h30 da noite. Agora são 10 da manhã, né? E aparece um tipo de impulso em mim falando: não, você não pode ficar ensinando
em inglês, embora eu goste de ensinar inglês. Você não pode ficar ensinando só em inglês, sendo que você tem muita coisa mais importante, a palavra de Deus para buscar. Então, entenda a palavra de Deus aqui, não precisa ficar assustado você que não é religioso, né? Você tem a verdade para buscar, você tem a beleza para buscar. Tem tanto Machado de Assis aqui para ser lido, né? Tem grandes projetos, não grandes por causa de mim, mas grandes por causa dos autores, né? Isso é muito mais importante do que qualquer aula de inglês. Isso é a palavra de Deus, é a justiça, né? Então, se você é alguém que quer ser um intelectual, você tem que buscar primeiro essas coisas. As demais coisas vos serão acrescentadas. E aí eu olho como o Manuel Bandeira e falo, duro discurso é esse. Né? Então o que eu faço? Eu paro de dar aula? E a minha família? Eu tenho 4 filhos. Né? E repare, Manuel Bandeira não dá a resposta para isso. Tá lá essa promessa. Não, confia, vai lá. Né? No meu caso, e o legal da literatura é você tomar para si, é pessoal. Né? A partir do momento que literatura é impessoal, você não está lendo literatura. Então eu peço para que você faça a mesma coisa para você. No meu caso, né? Não. Começa a dar 1/3 das aulas que você está dando e se dedica ao mundo espiritual, se dedica ao mundo intelectual, se dedica a isso daqui que você está fazendo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, o resto Deus acrescenta. Seja um passarinho, seja um lírio no vale. E aí eu olho para esse chamado e digo, duro discurso é esse.